Olá, amigos do grupo de estudo do CACD. E conforme temos marcado nas últimas reuniões, hoje é o dia de apresentação de uma aula de economia no sentido de um tema livre. Então, dentre a extensa gama de assuntos cobrados na economia, no conteúdo programático do CACD, eu escolhi as políticas fiscal e monetária e suas relações com o modelo ISLM. É um tema importantíssimo, um tema que é complexo para a gente estudar e que, tendo visto pelo menos uma a duas vezes, não teremos problemas na hora de realizar as respostas necessárias para a nossa aprovação. Então, sem muitas divagações, vamos ao tema em si. Política monetária. Política monetária, ela tem base no papel moeda em poder do público, nos encaixes totais, nos depósitos à vista, que constituem tanto a base monetária como os meios de pagamento, um conjunto completo da economia. E ela pode ser feita de forma expansionista ou contracionista, assim como a política fiscal também, como veremos na parte da política fiscal. A política expansionista, tanto monetária quanto fiscal, ela visa aumentar a liquidez da moeda na economia e reduzir os juros. Isso quer dizer o quê? Aumentar a liquidez sem causar inflação, dando condições para a redução dos juros. E ela busca, então, criar condições para estimular o consumo e a retomada da economia, o crescimento econômico. É isso que se busca a todo momento. Por isso que se faz política monetária expansionista, política fiscal expansionista. E aí nós teremos o modelo ISLM para avaliar se essas políticas expansionistas ou contracionistas possam ter resultados positivos ou negativos na economia, também dependendo do tipo de economia. Então vamos lá. A política monetária exercida pelo Banco Central. Em alguns países, o Banco Central está sob o controle do governo, em outros existe certa autonomia, como o nosso país existe uma autonomia, E, enfim, esses bancos centrais, eles possuem três instrumentos para fazer a política monetária, Um instrumento, primeiro, é a taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? São os empréstimos de recursos aos bancos privados, dado pelo Banco Central. Então, quando um banco privado pega recursos do Banco Central para poder dar garantia ao conjunto dos seus investidores, ao conjunto de todos os seus clientes, seja pelo qual motivo for, ele terá que pagar uma taxa. Além de pagar o que ele pegou emprestado, ele vai pagar uma taxa. Essa taxa é chamada de taxa de redesconto. Se essa taxa é aumentada pelo Banco Central, então desestimula os bancos privados a pegarem empréstimo. Então, é uma política monetária de contração. Se essa taxa de redesconto é menor, é diminuída pelo Banco Central, então se estimula que os bancos privados possam pegar empréstimos com o Banco Central. Então é uma política monetária de expansão, do ponto de vista da taxa de redesconto. Nós temos também o depósito compulsório. Depósito compulsório é uma taxa que os bancos privados devem pagar obrigatoriamente para o Banco Central, para que o Banco Central possa exercer as suas funções de organizador do crédito, organizador da economia em si, enfim, como diz o próprio Henrique Meirelles em um dos livros, esqueci o nome, depois eu lembro aqui, mas os bancos privados eles têm que dar. Então, quando há um aumento desse depósito compulsório,
é uma política monetária de contração. Quando há uma diminuição desse depósito compulsório, é uma política de expansão. É uma política de que o crédito que deveria ir para o Banco Central, ele vai ficar com os bancos privados, ou seja, uma expansão, uma liquidez na economia. Até aí não tem problema nenhum, né? Então nós temos também as operações abertas, que são operações que o Banco Central se envolve dentro da Bolsa de Valores, né, com a compra e venda de títulos da dívida pública. Quando o Bacen, que é o Banco Central, compra títulos da dívida pública, então ele está sendo expansionista, ele está colocando crédito, ele está aumentando, ele está tentando aumentar a liquidez. Quando o Bacen vende títulos da dívida pública, ele está deixando esses títulos da dívida pública com particulares, ele está sendo, ao contrário, contracionista. Ele não está garantindo os títulos do governo, do qual ele, entre aspas, faz parte. Então nós não temos, creio que não há problemas contra isso, desses três instrumentos de política monetária: taxa de redesconto, depósito compulsório e operações abertas nas bolsas de valores, principalmente com relação a títulos da dívida pública. Agora vamos para a política fiscal. Nós temos, claro, nas duas linhas de interpretação sobre a economia, tanto os clássicos quanto os keynesianos, né? É claro que nosso enfoque aqui são os keynesianos, né, que logo depois da quebra da Bolsa de 1929, 1933, 30 e pouco, né, o John Maynard Keynes lança seu livro da moeda dos juros, e que revoluciona o entendimento de economia, aonde, para salvar o capitalismo, o governo tinha que intervir na economia. Aí vai gerar o New Deal lá nos Estados Unidos, as políticas intervencionistas até nos fascistas, enfim, por aí vai. Mas sem muitas divagações, nós temos as políticas fiscais contracionistas. Contracionistas é quando o governo quer diminuir a demanda agregada. Por quê? O governo que gostaria de diminuir, né? Porque ele teme uma inflação, ele teme um outro motivo, um superaquecimento da economia, que pode também levar à inflação, chamada inflação de demanda, né? Há muita demanda e os produtores não conseguem acompanhar com a oferta, e aí o preço aumenta, de forma geral. Aumenta-se os preços, aí é chamada inflação de demanda. Aí o governo vai lá e faz políticas contracionistas. Ele corta gastos e aumenta tributos. Aumentando tributos, parte daquele dinheiro que poderia ser gasto no mercado de bens, ele não vai ficar no mercado de bens, ele vai ser recolhido pelo governo, ou seja, uma política contracionista. Política fiscal expansionista, ao contrário, o governo quer aumentar a demanda agregada. Ele sabe que a demanda está pouca, né, e há capacidade produtiva da oferta acompanhar. Então, aumenta-se os gastos, né? O próprio governo cria obras públicas para aumentar a demanda no mercado. Ele corta tributos para que parte desse dinheiro, né? É um pouco contrassenso, mas é um tipo de política, né, que vai buscar aumentar a demanda agregada. É claro que hoje em dia, se pegarmos a política fiscal do Haddad, nós não vamos encontrar exatamente esses modelos didáticos, né, contracionista ou expansionista, né, mas há um pouco de um, há um pouco de outro, né, são modelos didáticos também, né, tudo existe uma graduação. E os regimes cambiais? Regimes cambiais é bem simples, né? O regime fixo, quando há uma paridade de valores e o Banco Central ele se compromete a manter esse valor, né? Qual é
A vantagem disso? A vantagem disso é estabilidade para contratos. Quando uma economia tem esses valores, de certa forma, garantidos pelo Banco Central, vamos dizer R$1, $1, todo contrato que é feito dentro daquela economia terá a garantia de que não será mudado, que não haverá perdas, né, que existe previsibilidade. Só que há uma desvantagem. A desvantagem é que o Banco Central ele vai ser o principal ator na compra e venda de dólares. Compra e venda da moeda padrão, e a moeda mundial ainda é o dólar. Então ele será o principal ator, talvez até o único em certas economias, e ele vai ter que gastar todas as suas reservas. Quando há um momento de grande solavanco nos mercados, o governo então ele vai gastar boa parte da sua reserva para poder manter este preço. Nós temos o outro modelo de regime cambial, que é o flutuante, onde o Banco Central ele não dá garantias de que a paridade entre a moeda padrão e a moeda local será estabelecida ao longo do tempo. Ele não dá garantias nenhuma, ele deixa livre, até mesmo para os investidores realizarem a sua compra e venda. Até os pequenos investidores podem comprar e vender dólares, e o preço da moeda local e da moeda padrão, o dólar, ele vai flutuar. É claro que o Banco Central ele vai intervir em alguns momentos em que existe um terremoto nos mercados e o preço em 1-2 dias pode flutuar de uma forma extremamente difícil de acontecer, né? Mas só em momentos de grande turbulência. Bom, modelo ISLM, que vai ser utilizado para fazermos uma comparação entre o que já vimos das políticas expansionistas e contracionistas monetária, expansionistas e contracionistas fiscais, e o regime cambial adotado, fixo ou flutuante. É através desse modelo que podemos aferir se há alguma eficiência ou não em certas políticas. Esse modelo, né, ele é uma evolução do modelo MKS do Keynes, né? O Keynes, já no seu primeiro livro, ele explica algumas questões sobre a renda nacional, como se determina uma renda de um país, a necessidade de intervenção no mercado, a ficção, segundo John Maynard Keynes, a ficção do chamado pleno emprego. Segundo John Maynard Keynes, nenhuma economia estaria capacitada, se fosse levada pelos clássicos, a alcançar o pleno emprego. Os clássicos, estou dizendo lá, dos liberais, né, do Adam Smith e outros autores. Então eles não estariam... os clássicos dizem que pode-se chegar ao pleno emprego sem a intervenção do Estado. O John Maynard Keynes diz que não. Existem leis que impedem o aumento da economia até a chegada do pleno emprego. Uma delas seria a lei dos rendimentos decrescentes, né, onde cada vez que se emprega cada vez mais pessoas, a produtividade inevitavelmente vai diminuindo. Mas essa lei eu poderia explicar em outro áudio, em outra apresentação, né? Senão sairíamos completamente aqui do tema. E logo em seguida, né, de forma contemporânea, o autor John Hicks e o outro autor Alvin Hansen, eles interpretam o modelo MKS de Keynes e estabelece uma nova
medida. Né? O John Hicks, em 37, ou seja, alguns anos depois, mas não décadas do livro do Keynes, ele escreve Mr. Keynes e os clássicos, uma sugestão interpretativa, de interpretação. Né? E aí ele escreve um modelo de como interpretar os conhecimentos de Keynes, e o Alvin Hansen ele acaba acrescentando novas ideias. Então, até que esse modelo ele é chamado de modelo Hicks-Hansen. Mas vamos adiante. O modelo ele busca em si verificar o equilíbrio entre dois mercados, né? O mercado de bens e serviços, né? O investment saving, e o mercado monetário, o liquidity supply, que são dois mercados separados que vamos ver aqui no próximo slide. Nós temos este gráfico que demonstra praticamente de forma simples o modelo ISLM. Então nós temos aqui o mercado, né, vamos botar aqui, mercado o mercado de bens e serviços, o mercado de bens e serviço, que é o IS, e o mercado de bens e serviços, IS, representado por essa curva, por essa reta azul, e nós temos o mercado monetário, que é representado por essa curva rosa, LM. Né? E o objetivo da análise é perceber que, alterando-se algum dos pontos deste gráfico, esquecendo aqui de dizer que aqui são juros e aqui a medida do PIB, juros e o PIB. Né? Há de se considerar que o dinheiro sempre corre para onde os juros está maior. Aqui seria a representação dos juros internacional. Se pensarmos numa economia nacional, na análise de uma economia nacional. Claro que vai depender de critérios e vários outros critérios para analisar cada economia. Então nós temos aqui os juros internacionais, a medida do PIB, o encontro desses dois mercados, o mercado monetário e o mercado de bens e serviços, é onde nós temos uma medida. Então, quando se modifica através de uma política monetária ou fiscal, qualquer um dos critérios, qualquer um dos instrumentos de política monetária, né, que a gente viu, qualquer um desses instrumentos, vai haver mudança de um desses mercados. Quando a gente pensa na taxa de redesconto, quando pensamos no depósito compulsório ou nas operações abertas, qualquer um desses instrumentos, ou aumento e diminuição de tributos, intervenção do governo na economia através de grandes obras, há mudança em um desses dois mercados. Quando se faz isso, quando se muda um desses dois mercados, o outro tem que acompanhar. Quando os dois mercados mudam, aí se há uma elevação do PIB. Então, tem-se uma política eficaz. Quando não acontece isso, tem-se uma política ineficaz. Só que cada mercado é cada mercado. Então, nós temos que sempre atentar, né, conforme o livro que eu consultei, o seguinte: o mercado, o grau de influência do mercado interno e do mercado externo, e naquela economia que está se analisando através desse modelo ISLM. Né? Qual é o grau de influência que se tem no mercado interno e no mercado externo, né, para a gente saber se a política vai ser eficaz ou não. Quais as características de diversificação da economia? É uma economia diversificada como a brasileira, que é
apesar de ter uma grande influência nos mercados externos, somos grandes exportadores, mas somos uma economia bem diversificada, ao contrário, por exemplo, de uma Venezuela totalmente dependente do petróleo, Arábia Saudita e diversas outras economias simples e não diversificadas e com grande grau de dependência externa das suas exportações. Ao contrário de um país desenvolvido, onde o mercado interno tem uma grande influência sobre os movimentos da economia. Então, vamos analisar praticamente a economia brasileira, que tem uma forte influência das suas exportações, principalmente de exportações agroindustriais, né, e produtos tecnológicos mais de baixa intensidade. E pensando nisso, então vamos aplicar esse modelo ISLM através das considerações das políticas monetárias, fiscais e dos regimes de câmbio. Começando pelo câmbio fixo. O câmbio fixo com a política monetária expansionista. Lembrando aqui da política monetária expansionista, nós podemos ter os 3 instrumentos de política monetária, que é a taxa de redesconto, depósito compulsório, né, e as operações abertas. As taxas de redesconto e o depósito compulsório, quando eles diminuídos pelo Banco Central, nós temos uma política expansionista. Quando acontece, então, a política expansionista, o mercado monetário, ele vai ter um inicial deslocamento para a direita. Ele tem um aumento de volume de capitais. Né? Por quê? Porque a taxa de redesconto, o depósito compulsório e as operações de bolsa aumentam a injeção de dinheiro na economia, a liquidez, buscam de imediata a liquidez da economia. Então se joga mais dinheiro na economia e a curva do mercado monetário se desloca para a direita, tentando forçar. Só que aí o que acontece depois? Acontece que o juro padrão, nós temos aqui o juro padrão internacional maior do que os juros que se virá em seguida no mercado interno. Então, os juros externo maior do que o mercado interno. Então, o capital sempre vai atrás dos juros maior, ainda mais numa economia muito mais estável do que a economia brasileira, Estados Unidos, Europa, e o mercado, então, ele foge lá. Então, para manter o valor fixo, porque é um câmbio fixo de $1 para R$1, suponhamos que seja isso, para manter este câmbio fixo, o Banco Central tem que comprar dólares. Ele é o principal comprador de dólares na economia. Então ele compra dólares, compra dólares, mas ao mesmo tempo sai dinheiro, vai saindo para os mercados mais estáveis e com juros maiores, onde o rendimento é maior, pois os juros são maiores. Então não há eficácia, ou seja, a linha do mercado de bens e serviços não será alterada, ela não será modificada. Então é uma política ineficaz quando você tem política monetária expansionista com câmbio fixo. É ineficaz. As mudanças da taxa de redesconto do depósito compulsório só vão obrigar o Banco Central futuramente a comprar dólares para se contrapor à fuga de capitais. Outra combinação, a combinação do câmbio fixo com a política fiscal expansionista. Agora não estamos mais falando de taxa de redesconto, não estamos falando de depósito compulsório, e sim
de gastos do governo e aumento ou diminuição dos tributos, né? Se é expansionista, é diminuição dos tributos. Se há diminuição dos tributos, quem paga tributo é a população em si, em que a população ela está envolvida com o mercado de bens e serviços. Se o mercado de bens e serviços de imediato ele tem uma modificação, o que vai acontecer? Ele vai para a direita, subir para a direita, nessa curva IS, que é o mercado de bens e serviços, porque a população, em vez de ela pagar tributos, aquele dinheiro que ficou com ela vai aumentar a demanda por mais produtos, por mais compras, né? E o mercado, então, de bens e serviços, ele aumenta, ele tem um aumento. E aí acontece o seguinte, o movimento inverso. Os juros internos se tornam maior do que os juros externos, né? Então, se tem a vinda de capitais, se tem a vinda de capitais, é simples, o Banco Central é só pegar esses capitais, ele vai comprar por um preço muito menor do que ele compraria se tivesse saindo capitais, né, porque é a oferta e demanda desses capitais, desses dólares, que estão entrando na economia, porque os juros aqui oferecem uma rentabilidade maior, e aí acontece que simplesmente ele compra e transforma em real e aumenta a liquidez do mercado monetário. E o mercado monetário também vai se deslocar. Quando o mercado monetário se desloca, que é essa linha rosa pontilhada aqui, quando há esse deslocamento, então tem um novo equilíbrio entre as duas novas linhas. A nova linha do mercado de bens e serviços e a nova linha do mercado de bens e capitais. Né? Quer dizer, monetário de bens e capitais é azul e a do mercado monetário é essa aqui. Então, há uma expansão do PIB. É uma combinação supostamente eficaz. Lembrando que tudo aqui é um modelo teórico, como o livro que eu consultei aqui, é tudo um modelo didático teórico, porque existe diversos outros fatores que modificam essas análises, vão modificar muito, né? Aqui pelo menos para tentar verificar uma questão de prova, talvez nos ajude, mas talvez para analisar de fato uma economia, não. Precisa de muito mais conhecimento. Vamos então agora às combinações de câmbio flutuante. Política fiscal expansionista. Política fiscal expansionista com câmbio flutuante. Estamos aqui falando da política fiscal expansionista, que ela vai acontecer o seguinte, né? Vai acontecer o mesmo movimento anterior, né? Vai haver a curva do mercado de bens e serviços vai aumentar, porque as pessoas terão mais dinheiro, vão demandar mais do mercado de bens e serviços, e os juros vai ficar maior do que os juros externos. Juros externos menor, dólar mais barato. Agora lembra o seguinte, que o operador da bolsa, todos esses aí, eles podem comprar e vender dólares, porque o câmbio não é fixo, o câmbio é flutuante. O Banco Central, ele não toma para si esse controle. E aí acontece o seguinte, o câmbio flutuante, permitindo que o operador da bolsa possa comprar e vender dólares à vontade, isso vai estimular a compra de dólares. A compra de dólares, estimulando a compra de dólares, ele vai fazer com que a moeda local valorize frente ao dólar. Ele vai comprar porque ele quer criar uma reserva futura para caso o dólar aumente, etc. Vendo que o dólar está barato, então ele vai fazer esse movimento, vai comprar bastante dólares, a moeda local vai se valorizar. Só que em uma economia como a brasileira, como já dito aqui,
né, como aqui a economia brasileira, que tem uma característica que tem uma forte influência das suas exportações, ela vai sofrer com a diminuição da capacidade de exportação. Com a diminuição da capacidade de exportação, o mercado monetário não vai se expandir, porque não tem dólar entrando, não tem na mesma quantidade, então ele não vai se expandir, né? Então só se expande a linha do mercado de bens e serviços, mas não há expansão da linha do mercado monetário. Então nós temos uma combinação de política ineficaz. Por último, o câmbio flutuante com a política monetária expansionista. Agora é o último gráfico e nós temos parte do mesmo movimento, né, os juros, o mesmo movimento das linhas do mercado monetário e do mercado de bens e serviços neste gráfico. Só que política monetária, voltamos àqueles instrumentos do Banco Central, taxa de redesconto, depósito compulsório. Existe uma modificação da linha do mercado monetário, que ele vai se deslocar para a direita, e só que acontece exatamente o mesmo movimento anterior. Há uma diminuição do real. Essa diminuição do real, ele vai facilitar as exportações, porque você produz em real e ganha em dólar, né, uma moeda um pouco desvalorizada. De imediato há uma desvalorização da moeda local, com uma pequena fuga de capitais, mas nós estamos no câmbio flutuante. O Banco Central não tem o objetivo de manter um câmbio fixo, né? Então ele não vai comprar dólares, ele vai deixar os dólares saírem, claro, com uma certa proporção. Vai haver uma desvalorização da moeda local, só que essa desvalorização vai ajudar na exportação. Quando a exportação termina, há uma entrada de dinheiro, porque ele produziu em real e comprou em dólar, e ganhou em dólares. A dólares aumenta a entrada de capitais, e o mercado de bens e serviços, com essa nova entrada de dólares, vai também ser deslocado para a direita, e aí um novo equilíbrio, temos mudança no PIB, né? E tudo isso, é claro, garantindo no modelo teórico de que a movimentação de capitais seja perfeita, né? Teoricamente, a mesma entrada e saída, né, mesma importação, é como se a balança comercial dentro daquela economia fosse zero. Por isso que é um modelo teórico, né? O modelo é teórico por causa disso, que temos aquela palavra da economia ceteris paribus, né, de que para essas análises nós temos que garantir de que todos os outros fatores estejam fixados, né? E claro, não existe movimentação perfeita de capitais. E é claro, por isso que nós chamamos esse tipo de análise aqui teórica, né, didática, apenas para aprender a fazer essa análise, né? Claro que um economista de verdade, ele estaria muito mais aprofundado sobre esses assuntos. Bom, muito obrigado por ouvir até aqui, né? Até a próxima apresentação.